Oiê! Vou falar um pouquinho sobre a minha nova rotina e produtividade, principalmente em relação a estudos e línguas e etc. Eu percebi que eu estava muito engolida pela rotina, vamos dizer assim. Eu fazia tudo para os outros, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão cansada e esgotada que eu não fazia bem. Eu queria ter tempo para mim, mas me dava tanto trabalho cuidar da rotina das crianças, enfim, da casa, minimamente, mesmo com ajuda, que eu me sabotava e não rendia nem para mim nem para elas. Só que aconteceu uma coisa. Além de eu ter começado a consultoria de organização e planejamento, que eu tô vendo minha agenda com uma visão diferente, eu tinha falado para as meninas que eu só voltaria a Paris quando pudesse falar minimamente o francês. Eu falei, na verdade, pro Breno, né? Quando a gente foi, eu fui em 2008, quando a gente casou no civil. E é aquela situação ridícula, horrível, que você pede uma informação em inglês, por favor, não falo francês, você pode me ajudar? E o cara te responde em francês, acelerado, e não tá nem se você vai entender ou não. Porque ali é a casa dele, a língua dele, ele fala a língua dele, ponto, sabe? Mesmo que seja num metrô, que é um lugar que teoricamente tem um monte de gente, tem turistas, enfim. Mas é isso. Aí eu fui com ele mais uma vez, quando a Clara era pequena, mas foi muito rapidinho, nem deu pra sentir muito essa coisa do francês. Mas eu falei pro Breno, eu falei, eu só volto lá quando eu falar alguma coisa, eu quero estudar um pouco francês e tal, pra não passar essa vergonha. Enfim, eu fiz, quando eu era criança, 9 anos de inglês. Apesar de eu não ter fluência, por nunca ter morado, enfim, não ter passado mais do que férias nos Estados Unidos, eu sempre me virei super bem. E chegar num lugar que você acha que você pode falar outra língua e na língua dele você não fala absolutamente nada, é horrível. Só que a Lala estava com um desejo imenso de conhecer Paris, porque, né, Ladybug tá aí pra mostrar a torre para as crianças todas as crianças ficam querendo conhecer Paris, e já era uma viagem que a gente queria fazer. Na verdade, no ano passado a gente foi pra Disney, eu não queria nem ter voltado na Disney, que foi 4 anos antes que a gente foi, sem ter ido pra Europa, sem conhecer outros lugares com as crianças. Aí eu falei pro marido, a gente tem que ir pra Austrália, sim, visitar o Dudu, a Lili, meus cunhados, mas também, na primeira oportunidade, eu quero ir pra Europa para as meninas. E aí apareceu uma promoção pra Europa. E a gente falou, é agora. Comprar uma passagem correndo. Eu falei, Cacilda, e agora? Eu não fiz o tal do francês. Vou de novo sem falar porcaria nenhuma. E será? Será que eu fico nessa? Ou será que eu me mexo? E aí eu resolvi ir atrás. Mandei uma mensagem pra Mari, que é uma amiga de infância, que a gente fez inglês juntas. Ela fez letras em francês, mora na Suíça. E eu sabia de uns anos atrás, que eu já tinha perguntado, mas nunca botei nos planos reais estudar o francês, como que funcionava, como que era a aula dela, se a gente podia fazer por Skype, etc. Como o fuso lá é algumas horas pra frente, e ela tem uma filhinha de 1 ano e 8 meses, 1 ano e pouco, fez 2 agora, ela me falou, Aninha, a gente consegue, eu posso te dar aula assim. Eu acho que a gente consegue você falar minimamente o francês até a sua viagem. Isso foi em dezembro, minha viagem é em abril. Então eu teria 4 meses aí de aula. Mas eu preciso saber qual é a sua disponibilidade e tal, pra ver se a gente consegue. Falei, 2 vezes por semana dá? Dá pra você aprender alguma coisa assim. Até lá acho que você consegue falar um pouco. Eu falei, então tá bom. Só que aí o horário que ela podia, eu falei assim, putz, de manhã eu tenho as atividades das crianças. À tarde, pra ela já é fim de dia e à noite, que é horrível. Só se eu puxar pra antes de eu começar as atividades das crianças. Porque pra mim, a minha manhã era totalmente delas, assim, eu não podia assumir compromisso. Isso era uma coisa que eu até falei no outro vídeo, que eu entendi que não adiantava eu querer trabalhar, editar vídeo, fazer nada de manhã, porque eu complicava toda a rotina e atrasava as meninas. Então, de manhã, eu não tinha compromisso meu. Até que esse dia eu falei com ela, falei, olha, às 6h30 da manhã, você acha possível? Que aí pra ela era, acho que 9h30 lá. Ela falou assim, pra mim tá ótimo, a minha filha tá acordada, mas eu acho que a gente pode tentar. Vamos marcar uma aula pra tentar? E aí, se der certo, a gente
combina direitinho? Falei, olha, tá bom então. E a gente fez essa aula e eu falei, cara, vai ser isso. Eu vou acordar às 6h30 da manhã pra fazer francês 2 vezes na semana. Porque eu tava vagal nesse horário, eu tava dormindo e não custa nada eu acordar mais cedo. E realizar isso, né? Voltar a estudar, fazer alguma coisa que me enriquecesse culturalmente, enfim, intelectualmente. Isso é também um dos pontos que na consultoria eu tô trabalhando, porque a gente mapeia mais ou menos todas as áreas da vida e nessas áreas da vida eu falo quais as notas que eu dou para cada uma delas e 3 estavam piores na minha autoavaliação mesmo. Intelectual, autoconhecimento e trabalho. Então a gente focou nessas 3 áreas para eu conseguir estudar, ler, render mais no trabalho, enfim. E a gente se organizou em volta disso. Então eu comecei a fazer o francês 2 vezes na semana, 6h30 da manhã tô lá, às vezes eu acordo 10:50 mais ou menos, para dar tempo de ir no banheiro, me trocar, não sei o quê. E 6h30 estamos firmes, eu e Mariana lá. Aliás, ela veio pro Brasil de férias, só que para manter a rotina da filha, que lá também acorda cedo, ela acorda aqui 5 horas da manhã, 5h30. Então, para ela, mesmo aqui nas férias, ela tá conseguindo manter nesse horário das 6h30. E deu super certo, cara. Tô feliz, assim, sabe? De ter falado, não tem horário, mas tudo bem, vou fazer às 6h30 da manhã. Porque antes era assim, que horas que eu vou fazer isso? Não dá, eu tenho as crianças, eu tenho compromisso, eu tenho que levar, eu tenho que buscar, eu tenho que não sei o quê. E a partir do momento que eu falei assim, não, peraí, minha rotina começa às 8. Será que eu não posso fazer nada antes das 8? Tipo, zerar e-mail, fazer alguma coisa? Então foi assim que eu comecei a minha aula de francês. E só queria contar isso pra inspirar vocês um pouco, sabe? Porque assim, eu vou falar como era 2 anos atrás. Eu não tinha hora pra acordar, as meninas não tinham atividades cedinho, então se eu acordasse 8, 8h30, não mudava nada na rotina da casa. E eu ficava meio ociosa e ao mesmo tempo sobrecarregada, sabe? Eu não fazia coisas pra mim e eu não fazia direito pra elas. E a partir do momento que eu comecei a organizar meu tempo pra eu render, eu me senti, eu realizei, eu fiz isso. Eu realizei também com elas de uma forma muito melhor. Então, inspirem-se, porque eu acho que pra mim foi o francês, uma coisinha boba que eu adiava há anos, uma vontade de aprender minimamente falar quando fosse fazer uma viagem. E tá aí, acho que vai dar pra arranhar alguma coisa lá. Ainda estou caminhando, ainda é muito R pra eu falar, mas eu queria que vocês pensassem nisso. Num curso online, uma faculdade à noite ou numa qualquer coisa que te dê prazer, um curso de costura, qualquer coisa, atividade física, enfim, que vocês falem, puta, mas que horas que eu vou fazer isso? Não tem como, eu tenho filho, cuido sozinha dessa criança. Analisa direito, pensa com carinho, pensa se você não merece se dar isso. Claro que isso a partir de uma fase que você já consegue dormir, porque é complicado, né? Quando você não dorme, você não faz mais nada direito. Mas eu acho que dá pra melhorar muita coisa aí. Depois me contem, por favor, se vocês conseguiram fazer ter um ganho aí na rotina, fazer uma coisa legal pra você, tanto de estudo, quanto de trabalho, quanto de prazer ou de exercícios, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.